menino, traz as goiabas. No tacho grande de cobre, a mãe preparava um doce, feito de goiaba vermelha, bem madurinha. Naquela cidade, chamavam o doce por um nome com sotaque, herdado dos tataravós que vieram da Alemanha. Chamavam de mousse. A mãe colocava para ferver a polpa da fruta com água e muito açúcar. Ia mexendo, a calda ia engrossando. Depois que esfriava, servia para passar no pão, ou seja, virava chimia, mais uma palavra herança. A mãe fazia chimia de banana, figo, ovo, abóbora, uva ou pera. Os filhos ao redor da mesa se deliciavam com os sabores vindos do tacho. Gostavam também de chimiar o pão com banha de porco e açúcar. Eram os sabores da infância do menino. Meu filho, traz logo as goiabas. Ei, menino, Edino! O menino Edino ganhou um presente do pai. Nem era aniversário, nem Natal. O pai do menino era maestro e compositor. De uma família de ouvidos apurados para melodias, o pai tinha uma banda com os irmãos e primos. E assim, embalaram muitas festas e bailes na cidade. O pai chegou com o presente dentro de uma caixa. O menino Edino era bem pequeno, não sabia o que seria quando crescesse, só sabia de brincar. O pai do menino lhe deu um violino, pequeno como ele, coisa rara na época, naquele lugar. Mandou trazer de longe. O menino abriu a caixa e gostou do que viu. Um instrumento filhote do violino de seu pai. O pai do menino saiu para trabalhar na loja de tecidos. Ele também era alfaiate. Edino ficou só com seu novo amigo. Brincaram por horas e horas. Na volta do trabalho, o pai levou um susto ao chegar no quintal de casa. Teria ocorrido um vendaval? Uma tempestade? Pendurado no pessegueiro estava o violino do menino, todo molhado. E madeira é matéria que não gosta de água, deixa tudo torto, estragado. Numa tina ao lado da árvore, em vez de roupas que a mãe lavava com sabão, estavam tiras de madeira boiando. Que lástima! O violino novo não existia mais. O menino Edino chegou de mansinho e explicou ao pai. Estava sujo. Eu quis lavar o meu violino antes de tocar. Não foi peraltagem, nem molecagem. O menino estava assustado, teve boa intenção. Estava triste, por ele e pelo pai. Podia aquele ter sido o momento de nunca mais querer saber de violino.
O pai ficou com pena do menino que tinha as maçãs do rosto coradas de vergonha e tristeza. Do violino, que agora estava despedaçado, sem poder cumprir sua missão. O menino ficou olhando o pai recolher todas as tiras de madeira e pedaços do instrumento. Já tinha entendido que iam para o lixo, não serviam para mais nada. Em pensamento, dava adeus ao violino molhado, como seus olhos. Acabou a semana. Chegou o sábado. As crianças iam andando pelo centro da cidade, até a escola. Sim, nessa época tinha aula aos sábados também. Era dia de cerimônia, de homenagens à pátria e declamação de poesia. As ruas eram de barro. Só a rua principal do centro, onde estava a prefeitura, era de paralelepípedos. Ô, palavra comprida essa! Passavam carroças e charretes, e também os carros de mola cobertos, puxados por cavalos e conduzidos pelo boleeiro. Na escola se aprendia a somar e fazer letras, mas também se estudava música. Para os exercícios de escrita, não se usava papel. Papel era muito caro nesses anos. Cada criança tinha uma pequena lousa, feita de uma pedra, comum nas Minas Gerais. A placa de ardósia era riscada com um lápis de pedra ou giz. Um paninho servia para apagar os erros ou para começar uma nova lição. O menino Edino ainda não tinha tamanho para ir à escola. Dos amigos mais velhos, vizinhos da rua, ouvia relatos entusiasmados. Não sobre as lições de matemática ou português, mas sobre a hora do recreio. É que além do lanchinho, tinha cantoria, como havia na casa do menino em noites estreladas. Quantas vezes despertou com serenatas? O portão da casa do pai músico era ponto final do grupo de boêmios, entre valsas e chorinhos. Sábado era dia especial. Era o dia em que aconteciam os casamentos na cidade. Da casa da noiva saía o cortejo até a igreja. Ela, vestindo branco, ia num carro de mola. Acompanhavam os convidados, que levavam folhas de palmeira e flores. Ia também, para alegrar, um gaiteiro. O menino Edino já sabia, mesmo assim pequeno, que música era presente, tanto de felicidade quanto de consolo. Que música bota as gentes para dançar e dar risada. Que música celebra, dá significado aos ritos, aquece a alma. Música abraça,
Depois da cerimônia na igreja, os noivos iam andando até a prefeitura. Lá ficava o cartório, lugar onde se comprova que tudo o que foi dito é verdade. Basta assinar e pronto, contrato fechado. Ali perto, na praça, ficava o ateliê do fotógrafo. Para lá iam os noivos e seus pais e faziam a foto oficial do casamento. Seguiam para a casa da noiva, onde a fartura da mesa esperava a todos para um almoço de comemoração. Sábado era dia especial. Era dia de tomar banho. Nessa época, a maioria das casas tinha poços de água limpa. Por baldes puxados por cordas, era possível levar água para casa, para cozinhar alimentos e para os banhos. Algumas casas tinham sistema de encanamento, feito por bombas que puxavam a água dos poços. Tudo era muito difícil. Durante a semana, lavavam apenas os pés, as mãos e o rosto. Sábado é que era dia de banho completo. Depois de aquecida no fogão a lenha, a água ficava numa bacia ou banheira. O sino da igreja tocava às 5 da tarde e a criançada já sabia. Uma a uma entravam na água, tiravam a poeira das brincadeiras da semana. O menino Edino foi conhecer torneira bem depois. Na época da sua infância, a mãe lavava a louça na bacia, lavava a roupa no tanque. A água não era abundante, não se gastava por qualquer motivo. O menino tinha usado água para lavar o que não se lava. Ainda carregava tristeza no olho. Tinha afogado seu violino e agora sentia saudades dele. Distraía-se com os brinquedos. A mão pequena puxava a corda que fazia girar um peão de madeira. Empurrando um carrinho, dava voltas na casa. Pulava, corria e subia em árvore. Infância de pé no chão.
Assim passavam-se os dias, entre tantas brincadeiras. Depois caía no sono, cansado de tanto criançar. O menino dormiu. Shhh. Naquela noite, o menino sonhou. Dava risadas no sonho. Virava para cá, para lá, pulava. Vivia alegrias na sua meninice sonhada. O dia estava ganhando tons de amarelo lá fora. Não só o céu que clareava, como também os ipês se enfeitavam de flores. A casa ainda fazia silêncio. Shhh. Menino! Menino! Ei, menino! Me tira daqui! Aqui embaixo! O menino olhou embaixo da cama. Com o braço bem esticado, puxou de lá. O menino estava confuso, mas feliz. Seu amigo estava de volta, como se tivesse renascido. Sentia que nunca mais se separariam. Afinal, a sabedoria da meninice sabe o que é presente da eternidade. Brincaram, deram rodopios de valsinha, riram, tudo tão harmônico que nem acordou o irmãozinho que dormia na cama ao lado. Nessa época, era comum os filhos dividirem o quarto, muitas vezes com mais de 5 irmãos. Não havia relógio por perto, e mesmo havendo, não seria o seu tempo a marcar a brincadeira entre menino e seu amigo violino. A mãe entrou secando as mãos no avental, chamou o pequeno, abriu a janela. A luz invadiu abundante os olhos do menino Edino, que sentado na cama deu bom dia, passando a mão na barriguinha. Olhou o irmão e piscou maroto como convite ao pão quentinho que anunciava o aroma. Na infância desses meninos, não tinham inventado os supermercados. Só existiam pequenos estabelecimentos chamados de vendas. Edino gostava de ir com a mãe, escolher na venda o que viraria almoço ou bolo. Logo seria grandinho para ir sozinho, com a lista num pedaço de papel, tal qual fazia a irmã mais velha às vezes. Feijão, farinha, arroz, dentro de sacos de papel sobre a enorme balança para que o caixeiro pudesse calcular o preço justo a pagar. Para levar pelo caminho, tudo ia numa cesta de vime ou de cipó. Pão e leite não precisava buscar. Era entregue de casa em casa, bem cedo. Naquela tarde, haveria campeonato. Os meninos se encontravam num terreno baldio, onde o evento acontecia todo domingo.
Edino era campeão, temido quando chegava com seu pote cheio de bolas de vidro, que chamavam de clicas. Preciosas que eram, em casa ficavam escondidas dos irmãos, no sótão, em um lugar tão secreto que nem sei. Mas nesse dia, o menino não quis brincar de clicas. Preferiu a companhia do violino de sonho. Mas tá tendo um surto dos piolhos? As crianças tudo tão infestadas. Porca miséria! Melhor não mandar a tua menina pra escola, comadre. E o menino Edino não deixa brincar com as crianças na rua. Se eles pegam piolho, tem que passar vinagre nas cabeças uma vez. A alegria do menino iria brincar o dia todo com seu melhor amigo. Dias, semanas e meses, o tempo fez-se vento. Crescia o menino, também a barriga da mãe. A família iria aumentar. Logo teria uma irmãzinha ou mais um menino para fazer cama em seu quarto. Naqueles tempos, não havia jeito de saber. Só mesmo na hora do nascimento, que geralmente acontecia em casa. A informação era dada pela parteira, a primeira a acolher o bebê fora do corpo-abrigo da mãe. A casa onde nasceu o menino Edino também era um baú de invenções. Nas estantes moravam muitos livros e revistas. Na sala, um aparelho que produzia música era a grande sensação. Ele tinha uma orelha enorme e se chamava gramofone. Colocava-se um disco e sobre ele uma agulha. Quando o disco girava, mágica! Melodias voavam pelo ar como borboletas de felicidade. Música estava por todos os lados. Com os irmãos e primos, as rodas giravam cantigas, brincadeiras de canção. A mãe cantarolava enquanto pendurava as roupas no varal. O pai compunha e tocava. Na pequena cidade, grupos de instrumentos e gente dançante faziam os cursos, que era uma espécie de desfile de carnaval. Na época da Folia de Reis, o menino Edino assistia passar na frente de casa o cortejo do boi de mamão.
folguedo herdado dos imigrantes portugueses, bem comum nas cidades do litoral catarinense, mas que adentrou colorida na cidade do Menino, no Vale Tranquilo. O povo da cidade, de maioria descendente das culturas alemã, italiana ou polonesa, trazia em seu cotidiano a marca do trabalho e da tradição. Tradição essa que incluía a música, como lazer e integração da comunidade. Homens e mulheres cultivavam a lavoura durante o dia e a música na folga, quando a noite caía, geralmente entre família. Quase todos aprendiam um instrumento ou cantavam. Pela casa, o menino que ainda não lia encontrava papéis com símbolos rabiscados de um idioma desconhecido. Universal, a linguagem da música era registrada nas partituras de forma artesanal. O pai do menino era mestre em criar engenhocas, e uma delas servia para fazer cópias de partituras a serem distribuídas às vozes do coral ou aos instrumentistas da banda. As composições do pai e de outros artistas faziam parte da paisagem cotidiana daquela família. Também espalhavam-se pelos poucos cômodos da pequena casa instrumentos diversos: o bandoneon, o violão, um piano e até um raro violinofone nascido na Alemanha. O menino exercitava sua curiosidade. Depois, escondido embaixo da mesa, contava tudo ao melhor amigo. O violino, ao contrário do que parece, também sabe ser bom escutador. A ele narrava as aventuras em tamanho gigante da tela do cinema, dos filmes de cowboys e de um cachorro muito esperto. Foi nos anos de infância do menino Edino que as cenas em preto e branco ganharam sons. Falava também dos lugares que existiam no centro da cidade, como aquele com um cheirinho de café e de nome difícil: Torrefação. Contava com saudade sobre as doçuras da festa da igreja. Aquela cuca saborosa, o capilé geladinho. Essa mistura de xarope doce e água deixava um bigode colorido nas crianças. Narrava sobre a sorte dos vencedores na roda da fortuna e também na brincadeira da pescaria. Enquanto a mãe cozinhava, o menino e sua imaginação dançavam de puro deleite com as cantoras do rádio. Ele nadava em ondas de encantamento, sentindo como a música entrava na casa e no coração. O fim do ano sopra presentes. Dezembro tinha o dia de São Nicolau e as crianças arrumavam um prato com flores e barba de velho, esperando do santo as guloseimas que não viam ao longo do ano. Dezembro era doce, chocolate e açúcar branco. Mas também era amargo, com a chegada
do Peltznickel. Piscinique. A figura folclórica de tradição alemã assustava crianças pelas ruas na época do Natal. Barulho de corrente e chicote. Quem se comportou durante o ano? No dia do Natal, o menino e os irmãos iam com o pai comprar o pinheirinho na casa de uma senhora. A árvore, que ganhava o nome de Tannenbaum, era então colocada na sala e coberta por enfeites coloridos e pequenas velas que se acendiam na noite feliz. O início do ano sopra futuro. Bem perto da casa, a única escola pública da cidade traz o nome de um presidente da província do estado. Lá, o menino aprende leitura, escrita, soma e divisão. Aprende a história e faz amigos. Joga bola, peteca, brinca e se cansa. Numa tarde de sol e solidão, acompanhado de seu querido violino sonho, Edino brincava na biblioteca, que o pai alimentava de grandes filósofos e escritores. Formação e educação sempre foram o prato principal servido na casa. De um velho dicionário que na capa anunciava o abraço entre a língua dos antepassados e a sua, pulou a explicação. Seu sobrenome, como muitos que habitavam a cidade, significava alguma profissão ou ofício. Assim, com grafia e sotaque importados, o pequeno município crescia e prosperava, com o sobrenome e trabalho do padeiro, do sapateiro, do cozinheiro, do marceneiro, entre tantos outros. Então veio a surpresa, descrita em letras miúdas. O sobrenome do menino inspirava luta. Guerreiro era. Foram muitas noites em claro, brigando com o ar que atacava feroz sua garganta. Revidava com tosses doídas. O inimigo, então, estratégico, sumia. A falta de ar apavorava a mãe, colocava a casa acordada na madrugada. O menino tinha crises de bronquite, doença pouco conhecida na época. Precisa respirar novos ares, o médico receitava. Embaixo da cama, o violino proteção guardava seu sono, quando a guerra sinalizava trégua. Na escola, o acompanhava, inspirando o saber. No quintal de casa, dava cambalhotas de arrancar riso. Sabiam-se eternos. Uma vez, o menino desanimou quando quis alcançar uma lata de doces que ficava no alto do armário da cozinha. Percebeu-se pequeno, a mãozinha esticada para o alto, as pontas dos pés sobre uma banqueta. Muito pequeno. Mas, lá embaixo, cuidando da manobra,
o violino destino sussurrava certeiro: Edino, você ainda vai ser grande. Ô, Liesa, eu fico cansado só de ouvir o projeto de vocês aí. Porra, bota coisa nisso aí. Muito trabalho, hein? Muito trabalho para vocês, sobretudo, não é porque para mim não, eu fico só apreciando e tal, entendeu? Fazendo os agradecimentos formais e informais e tudo. Vocês são ótimos, Liesa, puxa. É bom ter gente como você, assim, à frente de projetos, sabe, que de resto poderia passar totalmente assim, desapercebido, desinteressante para as pessoas. Muito bom, muito obrigado, beleza. E vamos ver quando é que a gente pode comemorar isso aí, com um bom copo de vinho na mão.